Olá pessoal, tudo bom? Eu gostaria de mostrar da onde surge a raiz de 3 em um sistema trifásico, né? Da onde que ela vem. Então, para isso, vamos imaginar que um círculo ele tem 360 graus aqui, né? Eu logo vou dividir ele por 3, eu vou obter 120 graus, que vai ser a minha defasagem de cada ponto dessa estrela. Essa estrela nada mais é do que um sistema ligação estrela, por exemplo, onde eu tenho cada bobina de cada fase. E se eu energizar, vamos chamar que fase RST, fase R, fase S, fase T. RST. Daqui a aqui eu tenho 120 graus desse ponto, nesse ponto. Desse ponto a esse ponto 120, daqui a aqui 120, porque é a defasagem das fases, né? Seria do 360 graus, eu vou obter 120 a defasagem de cada um. Elas estão defasadas, né? O sistema trifásico trabalha assim. E outro detalhe, um exemplo, se minha região aqui trabalha com a tensão de 127/220 volts, se eu tenho uma fase aplicada em cima dessa bobina, outra fase nessa outra bobina e essa fase nessa outra bobina, em um sistema trifásico equilibrado, o meu neutro vai sair daqui, meu ponto zero equilibrado sairia daqui, né? O neutro. Detalhe, se eu sei que a referência da minha fase S, para minha fase S ao meu ponto zero é 127, aqui. Se da fase S ao ponto zero, da fase R ao ponto zero, da fase T ao ponto zero, qualquer fase referenciada ao neutro vai ser 127 volts. Beleza. Esse aqui vai ser chamar minha tensão de fase, minha VF, minha tensão de fase, que é a referência da fase S ao ponto zero, uma das fases, ao neutro, ao fechamento da estrela. E o 220, eu posso, qualquer uma das fases, se eu referenciar a fase S com a fase R, daqui a aqui, medir, chegar com o multímetro e medir, que é, eu vou obter 220. Né? Ou da fase T para R, ou da T para S, ou vice-versa, eu vou obter meus 220 volts. Isso se chama tensão de linha. Daqui a aqui é a minha tensão de linha, que é a referência das fases. Então vai ser VL, porque eu tenho a referência de uma das fases com a outra. Ok, então eu vou estar apagando aqui e vou explicar um outro ponto para vocês. Se eu sei que aqui eu tenho 120 graus entre cada fase, então teoricamente, se eu cortar esse 120 no meio, eu vou obter 60. Né? Eu vou obter 60. Tá? Vamos dizer que aqui fosse mais ou menos aqui, só para entender. Então aqui eu já formei um ângulo. Se era um 120, agora eu tenho 60 graus. Porque a defasagem aqui, tanto faz se eu pegasse esse ponto ou esse ponto aqui, eu cortando no meio eu tenho 60. Ok. Se eu tenho 60, então aqui nós temos um triângulo aqui, ó. Eu poderia pegar o triângulo aqui e desenhar aqui, meio no grito aqui para vocês verem. Né? Beleza. Eu tenho esse desenho aqui, né? Hipotenusa. Então aqui eu tenho a hipotenusa e aqui eu tenho o meu cateto oposto. Então vou apagar aqui, vou entender. Aqui eu tenho a hipotenusa e aqui eu tenho o meu cateto oposto. Beleza. A fórmula é a seguinte, e aqui eu tenho um ângulo de 60. Seno do ângulo é igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então vamos ver. Se eu sei que daqui a aqui eu tenho 127, eu tenho uma VF, eu tenho minha tensão de fase, entre a fase e o ponto zero da estrela, 127. Então, H, vou colocar aqui que a hipotenusa é igual a VF, e daqui a aqui eu tenho 220.
Então aqui eu tenho é igual, cateto oposto é igual a VL. Calma aí. E aqui eu tenho seno de 60. Então logo seno de 60 é igual VL dividido por VF. Beleza, aqui está dividindo a opção multiplicando. Então VL é igual, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Opa, aí já surgiu uma raiz. E o VF? E o VF, que seria aqui, vezes VF, desse ponto a esse ponto, eu vou elevar. Tá. Agora eu corto os iguais, eu já vou ficar com a fórmula. VL é igual, só sobrou raiz de 3, vezes VF. Vamos pegar um exemplo. VL é igual 1,73 vezes minha tensão de fase 127. Jogar aqui para baixo. 1,73, que seria a raiz de 3, se colocar na calculadora você vai ver que é esse resultado. Vezes 127 eu vou obter 219 pontos quebrados, arredondando 220 volts. Daí que sai o 220. Né? Tem um outro cálculo que eu poderia só tacar aqui também, daria na mesma coisa, que é a metade desse daqui, né? Metade desse ângulo aqui. Poderia cortar e ia sobrar igual, né? Então é daí que vem a questão da raiz de 3 em um sistema trifásico.